meus amados irmãos. Tudo bem com você aí nesse tempo de quarentena? E muito mais eu quero ainda perguntar a você: você está feliz com Jesus? Jesus está abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família? Glória a Deus por isso. Você está precisando de um milagre urgente? Você está precisando de um milagre aí na sua casa? Você está precisando de um milagre na sua família? Você está precisando de um milagre financeiro? Eu não sei. Eu sei que todos nós precisamos de um milagre de Jesus. Estamos vivendo um tempo que todos nós precisamos de um milagre. E eu quero compartilhar com você o texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 1. O texto diz para nós: naqueles dias, outra vez se reuniu Jesus com uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta multidão. Olha a expressão de Jesus nesse texto: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de muito longe. Os seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinha também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos seus discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. E tendo-os despedido, entrou no barco com os seus discípulos e partiu para uma outra região. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos a segunda multiplicação dos pães e peixes. A primeira aconteceu em Betsaida, lá ao leste do Rio Jordão. Aqui Jesus está em Decápolis, um conjunto de 10 cidades gregas ao sul do Mar da Galileia. Eu estou dando essas localizações geográficas apenas como fato histórico para que você conheça o texto. Mas o que essa mensagem ou essa passagem na vida de Jesus e seus discípulos revelam para nós? Revela primeiro que Jesus é alguém que tem compaixão. Queridos, Jesus é alguém que se compadece. Se compadece com o nosso sofrimento, se compadece com a nossa dor, se compadece com a nossa necessidade. E o segundo ensinamento que nós podemos tirar aqui, como introdução nesse texto, é que Jesus se preocupa também com os gentios, com aqueles que não fazem parte do povo judeu, com aqueles que não estão ligados, de certa forma, numa raiz judaica. Jesus tem compaixão e Jesus se compadece de todos. Mas eu não quero apenas ficar nessas 2 lições, nesses 2 ensinamentos. Eu quero ir um pouquinho além com você. Nós podemos ver nesse texto, ou podemos aprender dele, como Jesus trabalhava com os milagres. A primeira lição que eu quero que você perceba é que Jesus percebe as nossas necessidades. O versículo de 1 a 3 diz: naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou os seus discípulos
e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque já estão há 3 dias comigo. Queridos, Jesus percebeu que havia ali uma necessidade, e a necessidade era de alimento. O texto diz para nós que aquelas pessoas estavam com Jesus já faziam 3 dias. Provavelmente a expectativa no coração delas era de ver milagres. Talvez no coração de outros era aprender um pouco mais daquilo que Jesus estava ensinando. Talvez outros estivessem ali apenas passeando ou apenas acompanhando o fluxo da multidão. Mas a verdade é que eles estavam ali há 3 dias e eles estavam sem o alimento. E Jesus então percebe que ali não havia uma loja, não havia um fast food, não havia nada que pudesse alimentar aquela multidão. Ele então conversa com os seus discípulos. Ele mostra aquilo que está no seu coração. E o texto diz para nós, Jesus diz aos seus discípulos: eu tenho compaixão desse povo. Jesus percebe a minha e a sua necessidade. Ele percebeu, por exemplo, a necessidade da mulher samaritana no poço de Jacó. Evangelho de João, capítulo 4, verso 15. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não sinta mais sede. Jesus percebeu que a necessidade daquela mulher era beber da água da vida, era experimentar da água que só Ele poderia dar. Outro exemplo bem claro para nós é o de Zaqueu. Quando Jesus estava passando por Jericó, ele percebe Zaqueu em uma árvore, e Lucas capítulo 19 vai contar para nós que Jesus olha para Zaqueu e diz: desce depressa, porque hoje convém que eu esteja com você na sua casa. Mas mais do que isso, o final do texto, lá no verso 10, Jesus faz uma afirmação que mostra a percepção dele com relação à vida de Zaqueu e à vida dos seus familiares. Disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Percebam, meus irmãos, Jesus está atento às nossas necessidades. Eu posso ir um pouco além e posso trazer a você também o exemplo da viúva de Naim. O texto diz para nós que Jesus se aproximou daquela mulher que estava em um funeral levando o seu único filho para ser sepultado. E o texto em Lucas 7, de 12 a 15, diz que Jesus se aproximou daquela mulher e viu que havia ali uma necessidade. Ele então toca, aquele jovem se levanta e torna a vida. Jesus olha para a minha e para a sua necessidade. Jesus percebe a minha e a sua necessidade. Ele percebe a necessidade no seu coração. Ele percebe a dor do seu coração. Ele percebe a mágoa que você carrega. Ele percebe a perseguição que você sofre de tempo em tempo por tentar fazer as coisas certas. Ele percebe. Ele está atento às suas necessidades. Qual é a sua necessidade hoje? O que você tem desejado? O que você tem precisado da parte de Jesus? Ele está percebendo a sua necessidade. O segundo ensinamento que nós podemos tirar desse texto está no verso 4 até o verso 7. Que o pouco com Jesus pode se tornar muito. Olha o que diz o texto para nós. Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias estão comigo e não tenho o que comer. Então,
não poderei deixá-los ir em jejum. E ele então pergunta aos seus discípulos: o que vocês têm? E eles respondem: 7 pães e alguns peixes. O que é 7 pães e alguns peixes para alimentar uma multidão com mais de 4.000 homens? Eu posso imaginar o desespero dos discípulos diante do que Jesus disse a eles: tragam os pães, tragam os peixes. E o texto vai dizer para nós que Jesus deu graças, pegou os 7 pães, partiu e pediu para que os discípulos entregassem à multidão. Você já imaginou? Eles recebendo e aqueles pães se multiplicando? Na primeira multiplicação, eles já haviam experimentado o milagre de Jesus. E a pergunta é: quantos pães eles têm? E alguém gritou 7. O que é isso para alimentar uma multidão? Jesus realiza milagres a partir de poucos pães e poucos peixes. Queridos, quando colocamos o pouco do que temos nas mãos do Senhor Jesus, Ele pode realizar um grande milagre. Ele pode realizar um grande milagre com o pouco que nós temos. Quero dar a você alguns exemplos bíblicos. 2 Reis, capítulo 4, do verso 42 ao 44, há um homem que vem ao profeta e diz: um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém, o seu servo disse: como hei de pôr isto diante de 100 homens? Ele diz: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então pôs-lhe diante e comeram, e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Outro exemplo para fixar o nosso coração é o da viúva de Serepta. 1 Reis 17, de 8 a 15. Então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali. Essa era a ordem de Deus ao profeta. Onde você vai encontrar uma viúva, e ali ela vai te dar o alimento necessário. E quando então o profeta Elias chega, ele encontra aquela mulher recolhendo 2 pedaços de madeira com um pouco de trigo, que era o que lhe restava. E ele então pede um pouco daquela alimentação. E ela diz: eu não tenho. O que tenho é apenas para mim e o meu filho. E depois que nós comermos isso, nós morreremos. Olha a afirmação que faz essa mulher: depois que comermos esse pouco que temos, nós vamos morrer. Mas um fato marcante acontece aqui. É que o homem de Deus estava ali. A palavra proferida foi: separa uma parte a mim, e depois você vai ser sustentada. A ação divina não exclui a cooperação humana. Isso é fato. No caso de Eliseu, um homem trouxe um pouco do que tinha para ser usado. No caso de Elias, a viúva só tinha um punhado de farinha. Mas nas mãos de Deus, isso se torna um grande milagre. Os discípulos tinham apenas 7 pães e poucos peixes. E foi suficiente para alimentar mais de 4.000 pessoas. Qual é o pouco que está na tua mão? O que você tem na tua mão hoje? O que você tem e está achando que isso é pouco, é insuficiente, ou é apenas o resto?
não importa, nas mãos de Jesus, isso vai se tornar muito, porque Jesus é especialista em milagres. Talvez você diga, a minha fé é pouca. Talvez você diga, eu não tenho dom para ajudar ou para trabalhar com ninguém. Talvez você diga, eu não tenho valor. Talvez você diga, eu não tenho mais esperança. Talvez você diga, eu não tenho paz no meu coração. O que me resta é um pouco de alegria. Saiba que nas mãos de Jesus, Ele pode multiplicar. Ele pode fazer milagres. Ele pode multiplicar a sua alegria. Ele pode multiplicar a sua paz interior. Ele pode multiplicar o alimento que hoje é apenas um pouco nas suas mãos. Ele pode multiplicar. A terceira lição que nós podemos tirar aqui é que Jesus surpreende as nossas expectativas. O verso 8 e o verso 9 diz, comeram e saciaram, e ainda sobrou pães, porque deram para arrecadar 7 cestos. Os que comeram eram quase 4.000 homens. Jesus multiplica o que temos, e Ele, além disso, além de multiplicar o que temos, Ele nos surpreende. Depois da multidão ter se alimentado, foram recolhidos 7 cestos de pães que sobraram. Será que Jesus não calculou direito? Ele poderia ter economizado no milagre? Na verdade, Ele nos surpreende. Jesus nos surpreende a todos os momentos. E mesmo quando aquilo parece pouco para nós, nas mãos de Jesus, Ele multiplica e nos surpreende. Olha que interessante, no primeiro milagre da multiplicação dos pães, sobraram 12 cestos cheios. Mateus capítulo 14, verso 20 diz, e comeram todos, e saciaram, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. No casamento de Caná da Galileia, a expectativa foi surpreendida no vinho. O vinho que era para ser um vinho comum, de baixa qualidade, quando é experimentado pelo chefe da cerimônia, ele diz, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando todos já beberam, serve-se o vinho inferior, mas tu guardastes o bom vinho para o final. Evangelho de João, capítulo 2, verso 10. Jesus surpreende. Ele surpreendeu naquele casamento em Caná da Galileia, Ele surpreendeu na multiplicação dos pães e peixes. Jesus pode surpreender você e a sua família. Jesus pode surpreender o seu coração hoje diante da necessidade que você tem. Jesus pode trazer uma boa notícia para o seu coração nos próximos dias. Ele pode surpreender você. Jesus surpreende com os seus milagres. Ele vai além. Ele vai além das nossas expectativas. Às vezes nós estamos querendo alguma coisa e Ele nos oferece algo melhor. Às vezes nós queremos um milagre e Deus acrescenta neste milagre algo ainda muito maior para as nossas vidas. Nós vivemos os milagres do Senhor. Nós temos experimentado os milagres do Senhor. E eu creio que nessa noite você pode experimentar e Deus pode surpreender o seu coração dentro das suas expectativas. Eu quero chamar aqui o grupo de louvor para nós cantarmos mais uma canção. Enquanto eles estão chegando, eu preciso dizer a você que o Senhor pode surpreender o seu coração. Jesus conhece as suas necessidades. Meu irmão, minha irmã, Jesus conhece a necessidade da sua família. Ele sabe o que está passando no seu coração.
Ele conhece o seu interior, Ele sabe da sua necessidade. E com certeza, no coração do Senhor, há também compaixão pela situação que você está vivendo. Jesus torna o pouco em muito. Ele pode te surpreender. Eu quero orar com você. Quero abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. E mais do que isso, quero desejar a você uma semana abençoada na presença do Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, eu sou grato, Pai, por esse tempo que nós estamos vivendo. Sou grato a Deus pela vida da sua igreja e pela vida daqueles que estão nos assistindo agora. Que o Senhor derrame a sua bênção, a sua paz, o seu amor sobre a vida de cada um deles. Deus querido, que nessa semana que nós estamos iniciando, que o Senhor possa nos surpreender com os seus milagres. Que nós possamos, Pai, ver a sua mão agindo sobre nós. Que nós possamos ver o cuidado, a proteção do Senhor sobre cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, abençoa os seus filhos. Abençoa, Deus, a casa dos meus amados irmãos. Deus, faz o milagre do Senhor acontecer na vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por você ter participado conosco desse tempo tão especial. Compartilhe essa live e que Deus abençoe você. Em nome de Jesus, amém.